Pessoal, vamos terminar aqui. Voltando aqui com a segunda parte da aula 10, Direito Administrativo. Nós ficamos de falar sobre tributos interventivos, né? No caso, as CIDs. As CIDs nada mais são do que as contribuições de intervenção no domínio econômico, né? Segundo o artigo 149 da Constituição Federal. Tratam-se de um instrumento jurídico da execução da intervenção estatal no domínio econômico, que merece especial destaque, né, na nossa disciplina. São tributos arrecadados pela União, né, com mecanismo de disciplina e regulamentação dos mercados relevantes. Exemplos: a CID Combustíveis, né, está lá na Lei 10.336 de 2001, e a CID Royalties, né, que está lá na Lei 10.168 de 2000. Então, mencionada a CID, a gente passa a falar sobre fomento a setores econômicos, que é a terceira forma de intervenção do Estado no domínio econômico. Tá? Esse fomento nada mais são que ações e programas de incentivo a setores específicos da economia, né? Setores específicos da economia. A mais importante instituição brasileira de fomento é o BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, que tem natureza de empresa pública federal, né, instituída com a missão de promover o desenvolvimento nacional sustentável mediante a geração de emprego e redução das desigualdades sociais e regionais. Beleza? Atividades econômicas sob o monopólio. A gente tem lá na Constituição Federal, né, foi criado o quê? Algumas atividades econômicas sob o monopólio da União, não são serviços públicos, né? Mas essas atividades não criam comodidades e utilidades fruíveis individualmente pelos usuários. Não são atividades econômicas comuns na medida que seu exercício é vedado para os particulares. Quais são essas? Está lá no artigo 177 da Constituição Federal, né? Pesquisa e lavra de jazidas de petróleo e gás natural, de hidrocarbonetos fluidos, refinação de petróleo nacional ou estrangeiro, importação e exportação dos produtos derivados básicos resultantes das atividades previstas nos dois incisos anteriores, transporte marítimo, petróleo bruto de origem nacional, derivados básicos, petróleo produzido no país, bem assim como transporte por meio de conduto de petróleo bruto, seus derivados, gás natural de qualquer origem, pesquisa, lavra, enriquecimento, reprocessamento, industrialização e o comércio de minérios e minerais nucleares e seus derivados, com exceção de radioisótopos, cuja produção, comercialização e utilização poderão ser autorizados sob regime de permissão, né? Nesse sentido, a gente tem a súmula vinculante número 2, né, que é inconstitucional a lei ou ato normativo estadual ou distrital que dispõe sobre sistemas de consórcio ou sorteios, inclusive bingos e loterias. Isso porque os serviços de loteria, tanto federal como esportiva, né, segundo as pautas de jurisprudência do STF, também são considerados o quê? Um monopólio da União. Beleza? Tranquilo? Infrações contra a ordem econômica. Está lá na Lei 12.259 de 2011. O Sistema Brasileiro de Defesa de Concorrência é formado pelo CAD e pela Secretaria de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda, tendo como finalidade que a prevenção e a repressão, né, de crimes, né, de infrações contra a ordem econômica. Quais são as infrações? Está lá no artigo 36 dessa lei que eu citei. Limitar ou falsear qualquer forma ou de qualquer forma prejudicar a livre concorrência ou livre iniciativa, dominar mercado relevante de bens e serviços, aumentar arbitrariamente os lucros, exercer de forma abusiva a posição dominante, acordar, combinar, manipular ou ajustar com o concorrente, sob qualquer forma, a. os preços dos bens e serviços ofertados individualmente, a produção ou comercialização de uma quantidade restrita ou limitada, a prestação de um número, de volume e frequência restrita ou limitada de serviços. Letra A, com relação aos cartéis, né? A divisão de partes ou segmentos de um mercado atual ou potencial de bens mediante, dentre outros, distribuição de clientes, fornecedores e regiões que as empresas unem, né, para poder dominar determinado mercado.
Promover, obter, influenciar a adoção de conduta comercial uniforme ou concertada entre concorrentes, limitar ou impedir o acesso de novas empresas no mercado, criar dificuldades à constituição, funcionamento ou desenvolvimento de empresa concorrente ou fornecedor, adquirente ou financiador de bens e serviços. E aí vai, eu li até o inciso 10, mas são, só confirmar aqui, 28 incisos, tá? Depois vocês, 28 não, 23 incisos. Depois vocês leem lá, tá no artigo 36 da lei que eu mencionei. A prática dessas infrações contra a ordem econômica implica na aplicação das seguintes sanções, está no artigo 38, multa, né? B. Publicação em meia página a expensas do infrator em jornal indicado na decisão do extrato da decisão condenatória por 2 dias seguidos e de 1 a 3 semanas consecutivas. C. Proibição de contratar com instituições financeiras oficiais e participar de licitação tendo por objeto aquisições, alienações, realização de obras e serviços, concessão de serviços públicos da administração pública federal, estadual, municipal e do Distrito Federal, bem como em entidade de administração direta por prazo não inferior a 5 anos. D. Inscrição do infrator no Cadastro Nacional de Defesa do Consumidor. E. Recomendação aos órgãos públicos competentes para que 1. Seja concedida licença compulsória do direito de propriedade intelectual de titularidade do infrator quando a infração estiver relacionada ao uso desse direito. 2. Não seja concedido ao infrator parcelamento de tributos federais por eles devidos para que sejam cancelados, no todo ou em parte, incentivos fiscais ou subsídios públicos. F. Continuando as infrações: cisão de sociedade, transferência de controle societário, venda de ativos ou cessação parcial de atividade. 7. Proibição de exercer um comércio em nome próprio como representante da pessoa jurídica pelo prazo de até 5 anos. Bem como qualquer outro ato ou providência necessários para a eliminação dos efeitos nocivos à ordem econômica. Então, essas são as infrações, né, as sanções aos infratores. Atualmente, o CAD é constituído pelos seguintes órgãos, né, o CAD que regula essa parte: é o Tribunal Administrativo de Defesa Econômica, a Superintendência Geral e o Departamento de Estudos Econômicos. Lá nós temos 6 conselheiros, né, escolhido entre cidadãos com mais de 30 anos, notório saber jurídico, econômico e reputação ilibada, que são nomeados pelo Presidente da República e depois, né, aprovados pelo Senado Federal. Então, a título de embasar aí, temos uma questão cobrada aí na prova do advogado da Gás Brasiliana em 2017, elaborada pelo IESES, considerou correta a afirmação: o plenário do CAD é composto por um presidente e 6 conselheiros escolhidos entre cidadãos com mais de 30 anos de idade, de notório saber jurídico, econômico e reputação ilibada, nomeados pelo Presidente da República e depois aprovados pelo Senado Federal. Gente, eu paro por aqui porque lá no nosso material, a próxima parte diz respeito ao quadro sinótico que traz resumo de tudo que a gente falou. Quadro importante, deem uma lida, né? Lá começa justamente a questão, igual a gente começou a aula, diferenciando serviço público de atividade econômica, do tripé, né? Regime jurídico da atividade econômica, diferenciando domínio econômico e ordem econômica, as atividades estatais intermedias no domínio econômico com os princípios da ordem econômica, a exploração direta do Estado, né, pela atividade econômica, situação lá de exceção, né, só é permitido em caso imperativo de segurança nacional, relevante interesse coletivo, personificação e exercício do direito, né, da exploração da atividade econômica, as funções do Estado na atividade econômica, poder de polícia, o fomento, né, as atividades econômicas sob monopólio e, por fim, as infrações contra a ordem econômica. Então traz todo um resumo que a gente viu. É aula bem simples, por isso é pequena desse jeito. Fiquem com Deus, tá? Fiquem com Deus. Um abraço para vocês, a gente volta com a aula 11 e até a próxima. Até mais, tchau, tchau.